Agora, pergunta que não quer calar. Então, Daiane, é possível tirar músicas de ouvido mesmo sem ter ouvido absoluto? Todo mundo que queira ser capaz de ficar desenvolvendo um ouvido musical, mas que sabe que não tem ouvido absoluto, pode se sentir animado e pode ter certeza de que vai conseguir tirar músicas de ouvido mesmo assim? Sim, você não precisa ter ouvido absoluto para ser capaz de tirar música de ouvido. O treinamento que nós fazemos ao longo do nosso processo de estudo musical desperta essa capacidade de nós ouvirmos, reconhecermos e tirarmos. A gente tira as frases, as notas, os acordes, a gente tira a textura polifônica, a gente se torna capaz de ouvir tudo. E quando eu falo de ouvir, é prestar atenção naquela música e identificar o que está acontecendo ali. Aos poucos, o nosso processo de treinamento, de educação musical, vai dando essa condição do nosso ouvido, da nossa escuta, do nosso ouvido interno se desenvolver. E aí essa capacidade aflora para todas as pessoas. E isso é muito, muito bom. O que a gente não pode realmente, assim, deixar de lado ao longo do nosso processo de educação é essa oportunidade de fazer esses exercícios. Às vezes o nosso processo de educação musical está focado na técnica, em aprender a dominar uma música, tocar uma música. E às vezes esse processo de dominar essa música nunca vem pela prática de ouvido. Às vezes vem só por tirar por partitura. Às vezes você está focando em ler partitura, então você está desenvolvendo a técnica com a leitura, como eu fiz e como muitos fazem. Então, às vezes, a gente não tem o estímulo do ouvido. Isso é que não pode deixar, isso não pode acontecer, a gente não pode deixar isso impregnar o ambiente da sala de aula, porque a capacidade auditiva, ela está muito relacionada a uma capacidade de memória musical. É por isso que quando a gente passa por um treinamento que vai trazendo para a gente padrões dessas referências musicais que a gente precisa ter internalizadas de maneira sólida, o nosso ouvido desperta, porque a gente vai, na verdade, tendo um leque de memórias, de padrões que a gente memoriza e aos quais a gente consulta, né? O nosso processamento cerebral consulta esse leque de memória musical para comparar e para poder cada vez mais ter perspicácia auditiva, né? Para conseguir cada vez ser mais refinado. Se você estiver pensando, poxa, será que eu tenho ouvido relativo já formado? Ou será que eu tenho ouvido absoluto e nem sei? Se você tiver com essa dúvida, começa a fazer uma experiência, começa a tocar uma nota, toca várias notas, pede para alguém tocar e vê se você consegue identificar, se essa nota vai ficando fácil de você identificar. Claro que talvez no primeiro momento você pode errar, porque você está começando a investigar isso, mas torna esse exercício mais comum. Pede para a pessoa tocar hoje, tocar amanhã, tocar outro, depois. E aí, se você tiver cada vez mais facilidade, espontaneidade para nomear essa nota e acertar, se essa espontaneidade for ficando cada vez maior, você vai perceber que você tem ouvido absoluto. Se você precisar fazer alguma comparação, se você precisar cantar alguma outra, lembrar de alguma melodia que te lembra essa nota, se você precisar fazer qualquer tipo de comparação, de referência, então você está no processo de desenvolver o teu ouvido relativo. É uma boa dica para você se situar, tá bom?